Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a professora Paula, engenheira civil, e eu vou estar ministrando para vocês a disciplina de geometria analítica, de forma aí modular. As nossas aulas, elas compreenderão aí 12 encontros, né, 12 aulas gravadas. Dentre essas 12 aulas, a gente terá uma atividade, né, que o somatório dessas atividades a gente terá o somatório das notas valendo 30 pontos, e os 70 pontos restantes são referentes às avaliações. Então, nós teremos duas avaliações que somam 70 pontos e uma atividade somando 30 pontos. E mais essas 12 aulas gravadas referentes ao conteúdo aí de geometria analítica. Essas aulas, né, elas terão aí duração aí de 30, 40, 50 minutos, depende um pouquinho aí do conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Eu sempre passo uma explicação do conteúdo e depois eu passo alguns exemplos de exercício e sempre deixo alguns exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação, que eu sempre deixo ao final de cada aula, vocês irão desenvolver e juntando todos esses exercícios de fixação, eles compreenderão a nota da atividade que soma 30 pontos, beleza? Bom, o nosso conteúdo de geometria analítica, ele compreende os seguintes conceitos que a gente vai estar trabalhando, tá? Tem uma apostila aqui de apoio, então a gente vai estudar tanto a parte de plano cartesiano, retas no plano, a parte de cônica, tá? Então a gente tem vários conceitos que a gente vai estar trabalhando aí no decorrer. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos direcionar aí o assunto sobre plano cartesiano, beleza? Bom, o plano cartesiano nada mais é que um conceito que foi desenvolvido por René Descartes lá no século XVII e nada mais é do que uma referência gráfica de ordenadas, né? Então a gente utiliza números reais para representar eles de forma gráfica, né? Através das ordenadas x e ordenada y, que são as mais coerentes aí de utilização. A ordenada x nós utilizamos sempre no sentido horizontal e a outra y no sentido vertical. Então, a gente sempre tem o x na horizontal e o y na vertical, né? Então, basicamente, um plano cartesiano, ele identifica cada ponto com suas coordenadas. Então, dentro dessa representação gráfica, nós temos as coordenadas, né, coordenadas x e y, que representam um ponto, tá? Então, a gente sempre entra com a coordenada x primeiro e depois a coordenada y. É um padrão de representação, x, y. Então, essas duas coordenadas do meu plano, elas vão mostrar exatamente esse meu ponto do meu plano cartesiano, que tem alguma identificação, representa alguma reta, representa alguma curva, representa alguma fórmula, tem esse intuito, tá? O plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Então, nós temos o eixo X e o eixo Y, tá? Onde eles são determinados por X e Y, onde X é a distância das ordenadas e Y é a das abscissas. Então, sempre que eu me referir ao eixo X, nós usamos o termo ordenadas. E ao eixo Y, nós usamos o termo abscissas, tá? Então, é o conteúdo, a maneira que a gente representa, ordenadas e abscissas. Então, quando nós olhamos a reta X, do meu lado direito da reta X, nós temos os números positivos. Do lado esquerdo da minha reta X, nós temos os números negativos. No Y, na parte acima desse cruzamento com o X, nós temos os números positivos em Y, e abaixo do cruzamento, nós temos os números negativos em Y. Quando nós fazemos esse cruzamento da ordenada com a abscissa, percebam que nós temos 4 quadrantes, onde o primeiro quadrante é esse quadrante totalmente positivo, onde eu tenho tanto o X quanto o meu Y na posição positiva. O meu segundo quadrante, a gente sempre vai fazer uma analogia no sentido anti-horário. Então, vocês podem perceber aqui que nós temos uma representação no sentido anti-horário, tá? Então, eu começo a contar desse quadrante totalmente positivo, onde tem o X e o Y positivos, e no sentido anti-horário, nós temos o segundo quadrante, tá? O segundo quadrante, o nosso X, ele é negativo,
e o y é positivo. O terceiro quadrante nós temos aqui na parte de baixo, né? Onde o x é negativo e o y também é negativo. E o quarto quadrante, nós temos o x positivo e, consequentemente, o nosso y negativo, tá? Esses sinaizinhos aqui, né? O primeiro representa o x e o segundo o y. Em todos os casos, é padrão nós sempre informarmos a coordenada x e a coordenada y na sequência. No caso, a gente coloca primeiro a ordenada e depois a abscissa. Ou, se eu não quero usar o nome ordenada ou abscissa, nós usamos coordenadas, né? Coordenada x e coordenada y. Então, aqui a gente tem um resumo, né, da ordenada e da abscissa de cada um, que já está representado ali de forma mais prática aqui no nosso exemplo, né? Então, o plano cartesiano nada mais é que um modelo geométrico, né, euclidiano plano, onde a gente representa de forma plana duas ordenadas no nosso sentido aí de interpretação da geometria euclidiana, tá? Então, essa geometria euclidiana, ela também pode ser representada de forma analítica, né? Então, por isso que a gente estuda a chamada geometria analítica. Então, a gente chama esse plano cartesiano numérico, porque a gente faz o quê? A gente associa um plano a um par ordenado, tá? Onde a gente tem uma abscissa e uma ordenada, tá? Então, vamos aí para alguns exemplos, caso a gente fosse representar esse plano cartesiano num plano, tá? Então, eu vou pegar aqui, desenhar aqui com vocês, né? Então, eu vou representar aqui um plano cartesiano, x e y, tá? Bom, como que eu faço para representar esses pontos? Vamos sempre lembrar que o primeiro é o x e o segundo, y. Eu não vou fazer todos os exemplos, tá, pessoal? Vou desenvolver alguns e depois eu vou deixar uma lista de exemplos para vocês estarem desenvolvendo, tá bom? Bom, o primeiro é sempre o x. Então, aqui por ser o x e aqui por ser o y, né? Nós temos que entender que aqui o encontro entre eles é o ponto zero. Então, se eu tenho que o x é zero, então a gente não sai do lugar, a gente vai ficar exatamente aqui. E se o meu y é menos 1, a gente vai descer até o ponto menos 1. Então, o menos 1 podia ser aqui, tá? Então, a gente tem essa representação do meu plano cartesiano para esse ponto, tá? Então, basicamente, esse ponto vai ser onde eu fiz esse tracinho. O segundo ponto, ele é 0 em x e 3 em y. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, basear. Então, mais ou menos aqui, ó. Fiz um pedacinho que estou representando esse segundo ponto, tá? O próximo ponto é menos 2 e 0. Então, eu vou usar mais ou menos aqui o menos 2, né? E como em y ele é 0, a gente caminha em x, mas não sobe nem desce em y. Então, vou marcar mais ou menos aqui. O próximo ponto é 1 e 0. Então, em x ele vale 1, mas ele mantém em 0. Então, ele vai ser provavelmente aqui. E o outro, 3 e 0. Então, eu posso marcar mais ou menos aqui o meu 3. Então, esses 5 pontos que eu marquei são as marcações do meu plano cartesiano para essas condições aqui, tá? Deixa eu só desfazer ele aqui. Vamos aí para mais algumas situações, né? Se eu pegar aqui, ó, 1 e 2, então, o 1, ele está mais ou menos aqui, certo? E o 2, se a gente pegar e marcar, ele vai dar mais ou menos aqui numa escala, né? Então, a gente poderia, o meu ponto, ele vai ser exatamente o encontro desses elementos. Se eu pegar 2 e 3, se o 2 for aqui, o 3 vai ser aqui. Então, o encontro desses elementos é aqui o meu plano cartesiano. E 3 e 4, então eu marcaria o 3 aqui e marcaria o 4. Esse encontro aqui é o meu plano cartesiano para esses pontos, tá? Então, assim, a gente vai representando as nossas condições. Só que aqui tá fácil, né? A gente tem simplesmente pontos, né, com seus valores, mas a gente pode ter formulações, né? Então, a gente pegar aqui, por exemplo, a letra D. Vou deixar marcadinho aqui, como se fosse a minha referência, né? Então, 1, 2, 3.
menos 1, menos 2 e menos 3. Só para a gente ter uma marcação aqui para a gente se referenciar, tá? Já que a gente não tem um quadro aqui, eu tenho que tentar escrever assim com vocês. Vamos pegar, por exemplo, a letra D. Então, ele pede para a gente representar o plano cartesiano de x e y, e aí ele traz alguns informativos, né? X pertence a Z. Esses Z são os números inteiros. Quem são números inteiros, pessoal? Tá? Então, a gente tem que partir do conceito do que é um número inteiro, tá? Então, ele diz aqui que nós temos que x é números inteiros e o y também pertence aos números inteiros. E ele traz mais uma informação, que x é igual a z. Nessa condição, pessoal, a nossa representação ela vai ser condizente com essas informações de quem são os números inteiros, né? O nosso espaço amostral ele é condizente aos números inteiros e, além disso, quando eu tiver um valor para o x, ele é igual ao y, tá? Então, quem que são os números inteiros? Os números inteiros são todos os números positivos e negativos, mas desde que eles sejam inteiros. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4, ele não é nenhum número decimal, ele é um número inteiro, tanto positivo quanto negativo. Então, como que ficaria essa representação do meu plano cartesiano para essa condição, né, dos meus números inteiros? Então, se o x é igual a y, ou seja, se eu tiver o x igual a 1, o meu y é igual a 1. Se eu tiver o x igual a 2, o meu y é igual a 2. E se eu tiver igual a 3, ele também vai ser igual a 3. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo, ó. Então, se o meu x vale menos 2, o meu y vale menos 2. Se o x vale menos 3, ele também vale menos 3. Então, ó, aqui a gente consegue uma reta, né? Não ficou tão reto, né? Porque eu estou fazendo a mão livre aqui. Mas deixa eu pegar aqui uma marcaçãozinha. Então, a gente consegue uma reta que passa por todos esses pontos. Então, a gente tem uma representação do plano cartesiano partindo dessa concepção aqui do que nos foi dado, beleza? Então, vamos aqui. Então, a gente tem várias situações aqui que vocês podem estar representando nesse plano cartesiano a partir dessas condições, tá? Então, depois eu quero que vocês aí desenvolvam elas, vou deixar alguns de exemplo, tá? Para vocês estarem desenvolvendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de distância entre pontos, né? Porque a representação do plano cartesiano, a gente pode ter o ponto propriamente dito, ou a gente pode ter um conceito de uma formulação que vá nos orientar quem que é aquele plano cartesiano, tá? O próximo conceito, ele seria distância entre dois pontos, né? Então, quando a gente tem um plano cartesiano, e eu tenho esse ponto que é o B e o ponto A, por uma formulação, né, de distância entre dois pontos, a gente pode determinar qual que é essa distância aqui, tá? Então, se eu quero saber a distância do A até o B ou do B até o A, nós vamos usar essa fórmula aqui, onde eu tenho o seguinte, vamos sempre anotar quem que são as coordenadas do ponto A. O ponto A é x1 e y1. O ponto B é o x2 e o y2. Então, tendo essas informações, quem que é o x1? É esse valor e o y1. Como que eu calculo essa distância entre dois pontos? Nós vamos pegar o x2 menos o x1 e elevar ao quadrado. Professora, poderia fazer ao contrário? Poderia, sem problema algum, tá? A gente poderia pegar o x1 menos o x2. Mas aí, quando fosse utilizar o y, a gente pegaria y1 menos o y2, tá? Ou, ao contrário, y2 menos o y1, x2 menos x1. Então, essa diferença a gente eleva ao quadrado e soma com a diferença elevada ao quadrado do outro elemento, tanto do x quanto do y. E a gente tira a raiz disso daqui. Tirando a raiz, e a gente consegue determinar qual que é a distância entre esses dois pontos. E aí a gente também tem um outro conceito, né? Que é a parte de ponto médio de um segmento. Então, quando nós temos essa reta aqui, nós podemos calcular com a formulação anterior qual que é essa distância entre os pontos, mas nós também conseguimos determinar quem que é o ponto médio. Quem que é o ponto médio? O ponto médio nada mais é que a coordenada, né? A coordenada x ou a coordenada y do ponto
médio entre esses dois pontos, ou seja, o meio desses dois pontos, a gente determina qual que é a coordenada. Então, assim, eu tenho a distância entre A e B. O A está em x1 e y1. E o B em x2 e y2. Então, quem vai ser o ponto médio desse segmento? Então, ele vai ser o seguinte, a gente vai fazer a soma dos x. Então, eu vou pegar o x1 e somar com o x2 e dividir por 2. Então, se eu pego o x1 e o x2, então, se o x2 é 20 e o x1 é 10, então eu vou ter 20 mais 10, 30. Divido por 2, dá 15. Dá exatamente o meio aqui, entre 10 e entre 20. E aí, o ponto médio em relação ao eixo y, a gente vai somar eles, tá? Nós vamos fazer um somatório deles aqui, o y2 e o y1, dividir por 2. Mesma coisa. Se o y2 vale 40 e se o y1 vale 20, então 40 mais 20, 60. Se eu divido por 2, vira 30. Então, entre 20 e 40, a metade não é 30? Então, a gente tem as coordenadas aí do nosso ponto médio, tá? Então, aí vai ter alguns exemplos de referência. E aí a gente tem também a questão da circunferência, tá? Então, um conceito bem simples, mas a gente precisa trabalhar com ele. Então, a gente pode definir uma circunferência de raio e centro, né? Então, o raio vai ser sempre R e o centro C, como sendo um lugar geométrico de pontos, né? Então, nós podemos, a partir do princípio desses pontos x0 e y0, que estão na circunferência, e determinar quem é o nosso raio da circunferência, a partir desses pontos que nos forem dados. Então, o raio da minha circunferência ao quadrado, ele é dado a partir dessas seguintes informações. O x menos o x0 elevado ao quadrado, somado o y menos o y0 elevado ao quadrado. Isso vai me resultar no próprio raio ao quadrado, tá? Essa formulação, ela é uma equação da circunferência, tá? Onde a circunferência, quem que é esse x0 e y0? Esse x0 e y0 nada mais são do que as coordenadas do centro da minha circunferência, tá? E aí, quem que é o x e o y? Então, seria os valores equidistantes que a gente teria na nossa circunferência. Então, por exemplo, a gente tem uma equação, x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado, igual a 36. Isso daqui, a gente parte do princípio que ela representa a equação da nossa circunferência. Então, aqui a gente tem, ó, x menos 3, então o x é esse x aqui, e o menos 3 é o x0, então o x0 é 3, tá? Porque esse menos é da fórmula, tomem só cuidado, tá? Então, esse menos 3 aqui é só o 3 que representa o meu x0, porque o menos é da própria fórmula. E aqui do outro lado a gente tem o y mais 4. Aqui na formulação não é menos? Aqui ele não está aparecendo mais? Então, menos e menos dá mais. Então, aqui, esse 4, na verdade, ele não é 4, ele é menos 4. Então, a partir dessa informação, a gente tem o quê? As coordenadas do centro da nossa circunferência, tá? E aí, pela formulação, o raio não está ao quadrado. Então, nessa formulação aqui, nós não temos só o 36 do outro lado? Então, 36, ele já está elevado ao quadrado, que ele resultou nesse valor. Mas que número elevado ao quadrado dá 36? Então, 6 vezes 6, né? 6 ao quadrado, não dá 36? Então, o nosso raio da circunferência aqui seria 6. Então, essa formulação aqui, ela nos dá o embasamento para que a gente possa determinar esse nosso raio da nossa circunferência, beleza? Só que nem sempre a formulação ela vai ser dada assim, né? Bonitinha, batendo com esse exemplo aqui de cima. Às vezes ela pode ser, ela pode ter sido feita distributiva. Então ela pode aparecer aberta assim, tá? Então a gente precisa transcrever ela novamente para que a gente consiga observar quem são esses dados aqui.